Olá, pessoal! No bloco anterior, nós estávamos falando aí da situação de hoje no Marco Duval, que mandado de busca expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, não só no gabinete dele no Senado Federal, mas também na residência dele, no escritório político dele, no Espírito Santo. A pergunta que fica é assim, será que é retaliação? Um detalhe, é aniversário do Marco Duval hoje. Por que essa invasão de poder aí? Por qual motivo de busca e apreensão na casa do senador? Na verdade, o que a gente tem visto aí, ele tem dado sinais trocados há muito tempo, né? Esse senador aí. Uma hora ele falou que ele foi lá apoiar o Bolsonaro, o Moraes, mas na verdade ele estava tentando gravar para levar para o Bolsonaro, e depois o Bolsonaro largou ele. Na verdade, no meio que ele vive aí, que é o meio da polícia, né? Que ele fala que é da SWAT, de 13, né? Parece que o cara é meio louco. Então ele faz umas coisas... O que é 13? Explica pra nós. Louco. Toda pessoa que não que tem ideia do nosso ditador aqui é louco. Tudo que tiver ideia contrário do que ele pensa... Não, o Miguel, por exemplo, não seria 13. Seria 39, 3 vezes 13, não é? Então, seria essa situação aí. Mas ele é polêmico. Ele é muito polêmico. O que eu ouvi é que ele divulgou dados sigilosos, né, que não poderiam ser divulgados. Não, ele tem acesso, né? Deve ter alguém dentro da polícia que não, mas o judiciário nosso está esquisito. Ele divulgou né? e não podia. Mas está esquisito o judiciário Tá nosso. muito esquisito. Tá muito esquisito. Você viu a soltura de um preso hoje? Não vi. O cara foi pego com quantos quilos de cocaína dentro de manga? Mas por causa da abordagem, né? Disse que não tinha sentido a abordagem. Isso está ficando ridículo já. Mas né? vamos lá, vamos separar as coisas. Então, eu não vi esse caso, mas vi outros parecidos. O que acontece? O que o Poder Judiciário tem feito? Tem relaxado a prisão, que é uma prisão de flagrante, uma prisão cautelar. O cidadão vai continuar respondendo o processo. Não vamos achar que porque houve o relaxamento, acabou o processo. Ele liberou 2 quilos de cocaína porque o cara estava nervoso. Então a PM chegou a ficar nervoso agora. Não, calma. Tudo Nós fica nervoso estamos falando da polícia. cautela, da prisão cautelar, Miguel. O cara vai responder pelo processo. Eu posso falar isso porque tem um juiz que até eu tenho uma amizade com ele, que é o juiz federal de Itapeva. Eu tenho vários processos lá, eu tenho amizade com ele. E ele tem essa linha, ele já soltou vários, inclusive de vez em quando sai no Estadão alguma coisa que ele, nesse sentido. Prisão que ele entende que não houve justificativa para a abordagem, ele manda soltar. É porque a prisão preventiva ela tem um prazo, né? A preventiva, mas aí é flagrante, né? Seria um flagrante, né? E o argumento dele é interessante, Marcelo. Ele fala o seguinte: peraí, eu não posso abrir um precedente em que a abordagem vai acontecer por situações banais, porque aí a vida do cidadão pode se tornar um inferno. Então o que acontece? Relaxa o flagrante, mas o cidadão continua respondendo o processo. É apreendido a droga, é apreendido o carro. Você está andando na estrada, o policial te para. Ele parou você para fazer uma abordagem. É legítima a abordagem? É legítima. Aí ele encontra uma droga no seu carro. Ele não pode pegar porque o motivo da pressão não era aquele. Não é isso. O que acontece é o seguinte, a questão do protocolo. O policial tem que justificar porque ele parou. Porque o Miguel é barbudo. Peraí. Né? Tem que ter alguma justificativa para a abordagem. Quando é comando, que o cara para aleatório. Eles têm que ter parâmetro para mim. Não pode ser, entre aspas, o aleatório. Tem que ter alguma justificativa para ele fazer a abordagem. Porque pode desdobrar numa prisão. Mas quando a gente passa, por exemplo, que vai para a represa e tal, a gente vê parar bem aleatório. Não vejo nenhum padrão. Você vê carro bom, carro ruim. Essa situação de abordagem aí em veículo, não casa. Casa eu já tenho minha restrição, que o casa eu acho que é uma coisa muito séria entrar na sua casa. Mas no seu veículo não. No seu veículo eu acho que se abordou aleatoriamente ou não e tem a droga, você está preso no tráfico, acabou, certo? Por quê? Tudo bem, é jurisprudência, extensão da casa, não. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhei 4 anos na delegacia de entorpecente e não existe nada mais constrangedor para o ser humano do que fazer um mandado de busca. Você cumprir um mandado de busca na casa de qualquer pessoa, às 6 horas da manhã. Você vai, levanta o sujeito dormindo, você pega todos os mantimentos dele, coloca em cima da mesa procurando droga, você entra, tira toda a roupa do guarda-roupa
é a coisa mais constrangedora que eu conheço nos meus 57 anos de idade. Então, a casa eu acho que tem que ser respeitada mesmo com ordem judicial devidamente fundamentada. O carro eu já não penso. O carro eu acho que a qualquer momento pode ser abordado pelo policial e encontrou a droga, tráfico, tá preso. Agora o Miguel falou um negócio aí, que você estava complementando, que o judiciário está estranho. Olha o outro detalhe aqui. Toffoli anula provas contra Tacla Duran, que deve voltar ao Brasil para depor contra o Moro. Sim. Ele já deu um HC para ele. Ele deu um HC preventivo, ele está na Espanha. Ele está fora. O Tacla Duran, para quem não sabe, é um advogado. É advogado da Odebrecht. Está contando as histórias. O Toffoli tinha dado para ele um salvo-conduto para ele vir depor da CPI. Né? E agora anulou tudo. Anulou a prova. Era pedido o HC dele. Era pedido, o pedido principal era anular. Não tá estranho. Tá ridículo. E agora, né? porque é pau mandado. O Tacla Duran disse hoje para os jornais que o Moro quer impedir que ele venha ao Brasil. Sim. Mas não é isso, né? Não é também. Nada disso. Mas você sabe o que eu acho que é o perigo de tudo isso? A gente vê que a corda vai esticando e ela não arrebenta. O Poder Judiciário está cometendo alguns abusos, na minha opinião, assim, alguns abusos grandes e a corda não arrebenta de forma alguma. Por que não arrebenta? Até quando vai Mas o que acontece? Há uma politização no Supremo Tribunal Federal. E essa politização do STF é preocupante. Porque a metralhadora que pega o Miguel vai pegar o Wagner, vai pegar o Toninho, vai pegar o Marcelo, vai me pegar. O caso do Monarca de hoje simboliza isso aí. É muito judiciário na política, muito judiciário na imprensa, muito judiciário. Né? Está muito presente, é muito forte. E o Moraes, com a sua caneta na mão, ele consegue fazer muita coisa que impressiona até os próprios colegas do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas ninguém faz nada. Não só impressiona, como constrange. Constrange. Mas é que tá, e ninguém faz nada. Depois ficam. Pelo corpo, né? Corporativismo. O corporativismo que está ali. Agora, quem pode mudar isso, Wagner? Congresso Nacional. Pergunta para Senado, vocês, né, então, O Congresso. Qual que é o Congresso está requisito? covardado. Júnior, os requisitos para ser um cara do Supremo. 35 anos. Qualidade morais de excelsa, está delibado, um monte de coisa. Notório saber jurídico. Certo. Você fala do Pacheco, a gente tem um monte de processo. Vai entrar? Não sei. O Zanin defendeu o... Tá falando, tô falando o nome dele. O Zanin foi advogado do presidente. Sim. Ele pode entrar? O Zanin é o seguinte. O Zanin não tem nada. Na minha opinião, é um grande advogado, combativo e um advogado garantista. Eu acho que nesse ponto ele vai somar no STF. Mas dizer que ele é um grande jurista, na minha opinião, não é. Com todo respeito a ele. Respeito ele como advogado, como profissional, mas não tem uma vida acadêmica, não tem uma solidez de publicações. O Toffoli também não tinha. O Toffoli também não. Né? Mas isso, e a forma com que está chegando no Supremo? É uma forma transviada. Eu ainda acho que o ministro do Supremo deveria ser baseado só em juízes. Só juízes. O cara, para ser ministro do STF, teria que ter sido juiz de qualquer vara. Aí sim. Essa história de pegar cara que foi advogado do presidente, advogado, não vamos falar o próprio Alexandre de Moraes. Né? Ele foi advogado do pessoal do PSDB e acabou entrando indicado pelo Temer. Quer dizer, não vamos falar também só pro lado da esquerda, né? O Fux é um exemplo de carreira, né? Só não matou no peito e não gosta de ser, o resto ele fez tudo lá, né? Sim, exatamente. Foi. O certo seria sempre um juiz de carreira. Né? Mas é assim, Torinho, a gente precisa ver a natureza do STF. Se o STF fosse uma corte eminentemente constitucional, como é a norte-americana, eles não analisam recurso de origem lá. Júnior, mas se fosse 20 anos atrás a gente não sabia quem era um ministro do STF. Sim, eu sei, Torinho. Mas se fosse uma corte constitucional, somente de controle de constitucionalidade, não teria problema nenhum. O problema hoje é essa instância originária. Tem um processo num deputado, contra um senador, contra um ministro. Instaura tudo lá. O Alexandre de Moraes, nós estamos falando do ministro Alexandre, as polêmicas que envolvem o nome dele são referentes a quê? Processos iniciais. Mas assim, o que é relevante também dizer aqui, todo respeito aos ministros, aos supremos, é que quem tem que fiscalizar, afastar um ministro ou até empichar alguém ali é o Senado. Sim. E que não faz nada. Também. Tem medo, né? Mas um fiscaliza o outro. Coleguismo, mas é os freios e contrapesos, Toninho. Isso faz parte do sistema republicano. Eu sei, mas não tem nem freio nem contrapeso, mas ficou tudo então, parado. Hoje nós estamos vendo um momento triste e atípico na nossa história. A história vai condenar esse momento. Se você comparar a CPI do Covid com a CPI de hoje, é um absurdo.
que sentido você está falando, Miguel? A tendência, né? Até a CPI do Covid, o judiciário intrometeu para fazer o cara depor. Ela obrigou. Obrigou. E hoje aqui, obrigou a abrir o ministro está sendo tudo liberado para não precisar depor. tem força para isso. A CPI tem que investigar. Mas não está conseguindo. Mas eles estão se segurando tudo na parte jurídica. Todos os caras que foram convocados, os ministros para depor, o Randolfo conseguiu celebrar hoje que não vai ser. Mas eu vi a comemoração deles lá. Mas não foi Foi no plenário, não, foi no voto, né? No voto. Tudo bem, derrubou no voto. Nada judicial. Foi político. Sim. Quando você se inteira melhor para falar. Não, eu me inteiro melhor e vou dizer mais para o senhor uma coisa que a CPI nossa que não vai dar em nada, porque está tudo articulada. Qual CPI nossa? Qual essa CPI do Nossa. DSI aí. É a CPI do violenta do 8 de janeiro. Achei que era Radares, Eu também cheguei no radar. Eu cheguei no radar. Vai dar? Radar vai dar alguma coisa, não é possível. Vai dar? Tem que dar, né? Porque, ó, se você coloca um radar... A CPI do radar... Responde. Você perguntou, mas eu vou dar um cumprimento para ele, para escolher, vou dar subsídios. Não, deixa ele responder, depois você cumprimenta. Você é muito mal educado. Não, eu sou do povo. O povo fala. Acima do radar tá que nem o radar, né? Correntinha, bem devagar. Eu tenho que dar atenção aqui e respeitar a voz do homem do povo. ícone da extrema-direita varense. Exatamente. Extrema-direita? Você. Extrema-direita. Sabe no quarto do Miguel Shibani tem um estandarte da TFP que ele levantava. Tem. Jovem, ele carregava. Não, mas por trás, viu? Mas atrás tem o pôster do Lula, viu? O cara já foi, né? E o Plínio Salgado. Salgado do Plínio Salgado, hein? Plínio Correia de Oliveira de um lado, e o Salgado... Eu não sei o que é TFP. O radar é o seguinte, se você coloca um radar numa rua da cidade que tem índice de acidentes, né, com dados, estatísticas e tal, que tem ali atritos de carros constantemente, é uma situação. Você tem que colocar mesmo para evitar acidentes e dano às pessoas. Mas em Avaré veio de lote, 10, 20, 30 radares. É o que está no Código de Trânsito, né? Os radares são usados de maneira profilática, para evitar o acidente. Exatamente, Né? E nós estamos vivendo um desvirtuamento. Da maneira que veio de a lote... A Bahia é o pediposo para levantar a voz, você reparou? O cara engata na igreja e sobe. Pô, é um absurdo aquela rua Bahia. Então, assim, tem lugar que tirar a lombada para colocar o radar. É, exatamente isso. Tem sentido isso. Então, eu acho que vai ter algum resultado concreto, sim. Mas tem que ter, né? Não é possível, Marcelo. né? Porque a ideia não é você, de forma pedagógica, orientar a pessoa, vai devagar. Não, é arrecadar. Quero saber de... É uma indústria de... É uma fúria de multa, para arrecadar. Uma indústria. Indústria de multa. E aí, o valor da arrecadação tem por aí? Todo aquele papo do 25 mil multas só. É alto, hein? É alto, hein? É que tem ainda o recurso, demora um pouquinho para cair na conta. Mas foram mais de 20 mil multas, é isso? É 24 mil... Quase 25 mil. Quase 25 mil. Autuações, que não são multas. Não, tudo bem. Mas a maioria vai virar, porque é foto, né? Como é que você contesta isso aí? Mas o mensal para a prefeitura, quanto que é? É R$177 mil por mês para a locação dos equipamentos de radares, né? Está compatível com outros municípios? A gente não sabe ainda, a gente vai receber informações de outros municípios daqui a algumas semanas, entendeu? A CPI vai até o mês de agosto. Eu achava que o negócio era na base da porcentagem. Você está no radar ali... Ela para agora, né, no recesso, né? Não para. Não para? A CPI vai direto. Vai embora. Marcelo, me diga uma coisa. O relatório da CPI, nós sabemos que depois, eventualmente, vai para o Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu quero saber se o relatório concluir que esses radares são irregulares de qualquer maneira, se a Câmara vai se movimentar com algum processo legislativo para tentar impedir que isso prossiga, independentemente dos órgãos de controle. A gente não pode agora dizer qual vai ser o resultado da apuração, né? Se vai ser pelo radar, manter o radar ou por tirar os radares da cidade. A ideia da CPI é contratar um engenheiro para analisar os laudos, porque assim, os laudos que foram emitidos dos radares, nós temos a seguinte informação, que o engenheiro de tráfego ele não pisou em Avaré. E se ele pisou, vai ter que mostrar nota fiscal de hotel, pedágio, refeição. Não pisou em Avaré, fez a distância pelo Google. Aí não dá. Então a gente vai contratar um engenheiro, pedimos já para a presidência da Câmara já encaminhar essa contratação, para comprovar ou não os laudos que fundamentaram a instalação dos radares de Avaré. Né? E aí, com base nisso, porque o contrato não tem muito o que questionar. O contrato foi lá um pregão, talvez seja pregão, não seja pregão, mas assim, os radares em Avaré só pode ser instalado se tiver mesmo comprovado o índice de acidente, né, de periculosidade daquele ambiente, daquela via, entendeu? Então, eu acho que com um engenheiro analisando sobre um outro ângulo, né, se aquele ponto de fato
requer um radar ou uma lombada já resolve. Não, mas você também Avaré, eu não sei do movimento tanto esse acidente que Avaré. Exatamente. Na avenida mesmo ali, Paulo Novaes. Só uma pergunta. O fato de estar tendo uma CPI e tal, será que não conseguiria uma liminar para suspender? Difícil também. Difícil, né? Difícil. Mas que era interessante, porque até que se resolva, né? Nós podemos pensar numa legislação que vem, o município tem essa competência para regulamentar o Código de Trânsito brasileiro. Nós podemos, de maneira suplementar, diz que não entre em contradição com a lei nacional, que é o CTB, o município pode legislar. E diante desse relatório, será que vai haver algum movimento da Câmara para regulamentar essas disposições do Código de Trânsito, de modos a que não aconteça mais essas supostas e eventuais irregularidades que apareçam nesse relatório? Sim, vai ser um relatório também propositivo, né? Vai apontar ali alguns caminhos para resolver a situação. E, inclusive, regulamentar, porque da forma que está em Avaré, não existe sequer um decreto do Executivo para regulamentar os radares em Avaré, entendeu? É o Código de Trânsito brasileiro seco ali, pega ali e coloca aqui. Não tem um regulamento local, né? Também é um problema que a gente vai estudar na CPI, já estamos estudando, né? E a ideia é assim, os pontos que tem radar e que uma lombada resolve, tem que tirar o radar dali de alguma forma. Não é possível punir o avarense, trabalhador, mototaxista, sabe? Não, e você está tirando dinheiro da cidade, né? Exatamente, né? Está tirando dinheiro da cidade. Assim, de uma hora para outra, veio tanto radar para a cidade de Avaré, né? Vamos aguardar, porque a cidade inteira está aguardando o resultado final dessa CPI, né? Júnior, é o seguinte, que a prefeitura tentou, aqui em Avaré, em primeira instância, suspender a CPI, né? Depois cancelar a CPI, agravou para o Tribunal de Justiça, também perdeu lá. Não se para a investigação, né? Pois é, deixa a investigação, colabora com a investigação, né? Tem um fato curioso que aconteceu. Nós pedimos lá na Câmara todo o processo de licitação, desde o comecinho até contrato e tal, para conhecer os laudos, conhecer os documentos e tal. Chegou um DVD vazio pra gente, né? Eu falei, caramba, que isso? O Luiz Cláudio também ficou assustado, vazio, né? Aí nós chamamos o técnico da prefeitura, o Alexandre Custódio, para poder para constatar tecnicamente que aquilo estava vazio, que não tinha nenhum conteúdo de contrato, nada. Aí o Luiz Cláudio encaminhou para a prefeitura e depois mandaram uma pilha de documentos, sabe? Acho que até a mais do que a gente pediu. Não sei se é para ocupar o tempo dos que eles estão apurando na CPI, né? Mas assim, a gente vê que não há um esforço da prefeitura em colaborar com a CPI. Nunca tem, né? Próximo bloco. No próximo bloco, nós vamos fazer... Vamos falar das ADIs. Vamos falar das ADIs de Avaré. Das ADIs, mas antes nós vamos... Complicando a vida do rapaz. Nós vamos conversar com o representante da TFP para ele justificar algumas coisas aí. Falarei. Aguarde.